Jesus me levou lá no quarto escuro. Me levou lá e ele me falou: eu sempre estava com você lá. Olá pessoal, eu sou Francisco Severino, tenho 45 anos, faço parte da Igreja do Evangelho Quadrangular e este é o meu testemunho. No final de 2015, início de 2016, eu deixei o meu emprego, para poder começar um negócio próprio com a minha esposa, a gente empreender. E a gente iniciou, no início foi indo bem, depois as coisas não foram saindo como a gente tinha planejado. Vieram algumas dificuldades e aí, como a renda não estava dando para manter a família, eu tive que entrar num outro emprego. Aí eu comecei a estar trabalhando nesse emprego, era noturno, certo? E eu trabalhava a noite toda, dormia um pouco na parte da manhã e à tarde ia pro comércio para ajudar minha esposa. E a gente vinha nessa luta, trabalhando, pelejando, e só que assim, o comércio eu não via resultado, essa dificuldade, dormia pouco, isso foi me deixando um pouco angustiado com aquela situação. E em certo período dessa caminhada aí, chegou um momento que a gente foi assaltado, Eles arrombaram o comércio lá, levaram umas coisas que tinham lá de valor, tinha um pouco de valor em dinheiro e eles levaram também. Aí isso aí me derrubou muito, aí eu fui ficando mais triste, mas assim, a gente continuou tocando o comércio e chegou um momento que eu cheguei a pensar, Falei, poxa, eu sirvo na obra, eu sirvo ao Senhor, eu tô pelejando, minha esposa serve e a gente não vê resultado. Falei, isso não vai dar certo, não quero isso para mim. E comecei a me afastar um pouco da igreja. Eu não conseguia manter a família, colocar as coisas em casa que eu colocava antes. Eu acho que eu me auto-acusava. Eu olhava para as pessoas, sentia vergonha de não conseguir ter. Eu falei assim, poxa, as coisas não estão dando certo e às vezes a gente fazia reunião de família, às vezes estavam lá meus cunhados, minha irmã, as pessoas olhavam para mim e eu pensava assim, que elas estavam me julgando, sabe? O tempo todo eu me auto-acusava e via as pessoas me olhando diferente. Acho que era a parte mais complicada. Aí eu comecei a ficar mais triste, aí eu levantava pela manhã e pensava, o que eu vou fazer hoje? Eu vou para lá, não tenho o que fazer, eu não tenho o emprego, eu ficava preocupado o tempo todo em a empresa não voltar desse recesso ou às vezes me dispensar porque eu era novo na empresa. Eu me sentia uma pessoa impotente. Eu falava assim, eu sou o pai da família, eu sou o chefe da família e estou levando a família para o buraco, porque eu via a minha esposa angustiada com aquela minha situação e assim, ela foi fundamental nessa condição aí para mim, lógico, Deus em primeiro lugar, mas minha esposa foi top. Ela buscava pela gente orando, ela não abandonou a igreja hora nenhuma, buscava a ajuda dos pastores, então assim, ela foi fundamental nesse apoio. E eu cheguei a ficar de uma forma que eu entrei numa depressão tão grande que eu me tranquei num quarto. Eu parei de ir, eu falei, não, eu não vou lá mais, eu não vou fazer mais nada na vida. E eu me tranquei e ficava trancado nesse quarto escuro. Eu me alimentava porque a minha sogra fazia o almoço, levava lá para mim, mas eu não tinha interesse. E a partir daí eu ficava lá no quarto, eu me levantava, pela manhã eu acordava e a única coisa que eu pedia para Deus era para Deus me levar, tirar a minha vida. Porque eu não queria viver mais e eu falei assim, mais uma coisa eu não tirava, eu falei, eu não posso tirar a minha vida, eu não posso fazer isso. Eu falei, eu não posso fazer isso com a minha família, eu não posso fazer isso com o meu filho, essa situação. Mas eu pedia para Deus me levar todos os dias.
Eu nem sei como eu consegui superar, assim, vencer aquele momento lá. Para mim, eu fiquei num vazio total. E aí minha esposa, ela na igreja, né, que a gente congregava, ela pediu ajuda ao pastor, né, e ele foi até minha casa. Aí um dia que ele foi, eu cheguei, eu estava deitado lá, ele chegou, entrou no quarto, eu fiquei deitado da mesma forma, sabe, sem força, sem ânimo nenhum. Aí ele veio, conversou comigo, fez uma oração, né, e ele falou assim para mim: eu vou te ver de volta lá na igreja, no culto, e Deus vai restituir tudo para você. Foi nesse momento que eu senti assim um pouco de força voltando, e eu pensei, eu preciso sair daqui, eu preciso voltar, preciso da minha vida de volta. Pensava, gente, como que eu posso dar exemplo para as pessoas, como que eu posso voltar a trabalhar na obra se eu sou um cara derrotado? As pessoas vão perguntar, né? Falou assim, poxa, para quem não era da igreja, por exemplo, né? Falar, ué, se Jesus foi isso, eu não quero passar nem perto, né? Então, eu tinha toda essa preocupação. Mas aí, a partir desse momento, eu fui pegando forças. A cada culto, a parte melhor para mim, até hoje, dos cultos são os louvores. Sempre que toca o louvor, Deus fala comigo profundamente. E durante um daqueles louvores, né, eu senti a vontade de voltar a fazer a obra. Eu tinha aquela vontade de fazer e mantinha aquela vergonha de chegar no pastor e falar, poxa, como que eu vou falar para ele que eu quero estar trabalhando, ele nem vai me querer trabalhando na obra, falando, poxa, esse camarada não firma, né, e tal. O tempo todo eu pensava nas pessoas me julgando, o tempo inteiro. E aí eu falei com ele, pastor Fabiano, falei, pastor, eu queria voltar a trabalhar na obra. Aí ele pegou e falou para mim, Jesus está te esperando aqui desde o dia que você entrou naquele quarto escuro. Jesus está te esperando aqui de volta, porque Ele estava lá com você. Aí eu voltei a trabalhar na obra, as coisas começaram a melhorar. Dia a dia, né, eu fui recuperando minhas forças, fui perdendo aquela vergonha, já consegui olhar nas pessoas, mas uma coisa no fundo ainda me faltava. Eu não tinha, me faltava aquela condição de ser o pai de família mesmo, de prover o sustento da família, que eu ainda não conseguia. Aí a empresa que eu estava trabalhando à noite lá, finalizou o recesso, chamou a gente de volta, a gente começou a trabalhar. Aí quando foi um dia eu acordei pela manhã, estava sentado lá pensando, aí eu dobrei meu joelho e falei, Deus, ainda falta alguma coisa. O Senhor me tirou do quarto, eu sei que o Senhor me tirou, o Senhor está me repondo as coisas que eu perdi, mas ainda falta. Aí eu me sentei e fiquei parado, sabe, quando você fica pensando assim na vida, no nada, e meu telefone tocou. Eu atendi, era o pessoal da RH da empresa anterior que eu trabalhava, de onde eu havia saído. Aí eles me chamando de volta. Falou, ó, tem uma vaga aqui para você, eu acho que você vai interessar. E eu fui lá ver o que era. Eles tinham pego um contrato em específico, né? E precisavam de uma pessoa lá naquele contrato. Aí naquele momento o meu antigo patrão, que fez a entrevista, foi a menina do RH e ele pegou e falou para mim, eu te chamei de volta aqui porque a gente precisa de uma pessoa de confiança nossa nesse trabalho lá. Aí ele falou, se você interessar, quiser pensar, eu falei, eu não tenho que pensar, eu já estou dentro, estou de volta.
Aí eu saí de lá, olhei para o céu, falei, só agradeci a Deus, disse obrigado. Obrigado, e lembrava das palavras do pastor, Deus vai te restituir tudo que você perdeu. Nesse dia a autoestima foi lá em cima, entendeu? Porque eu fui lá, até lá eu fui com vergonha, né? Nessa volta que eles me chamaram, porque assim, eu tinha deixado de sair para empreender, né? Então assim, na minha mente eu ia sair de lá e ter um processo de crescimento, entendeu? Né? Voltar lá um dia talvez só para agradecer a oportunidade, assim, eu sempre tive amizade com ele, com o meu antigo patrão lá, e de repente eu voltei, né? Cabisbaixo, pensando, nossa, deu errado, eu saí, né? Na verdade eu pensava que eles não fossem me chamar mais, né? Eu pensei, eu saí de certa forma, deixei eles, né? Lá eu nunca me passava pela cabeça deles me chamarem. E naquele dia que eu saí, aí a autoestima foi lá em cima, com as palavras, né, dele, aí foi daí que começou a mudar tudo. Aí nesse intervalo, né, eu voltei a trabalhar lá na empresa. Nesse período, a igreja onde a gente congregava mudou de bairro, ficou para um bairro mais distante. Aí eu falei com a minha esposa, falei, agora fica muito complicado, a gente vai ter que procurar, né, uma outra igreja. Ela falou, nossa, vai ser difícil, né, adaptação e tudo. E a gente começou a visitamos algumas igrejas e a gente veio, a sede ficava ali no Leblon, nós fomos visitar. Aí no primeiro dia que a gente entrou lá, a receptividade foi ótima, sabe? Quando você chega num lugar pela primeira vez, mas parece que você já esteve ali, as pessoas te recebendo muito bem, foi ótimo. Aí durante os louvores, a hora que iniciou o louvor, a pastora Regiane entrou e começou a cantar o louvor Jesus, o plano perfeito. Aí eu comecei a ouvir aquele louvor, foi dando aquela tranquilidade, aquela calma. E quando chegou naquela parte, e quando a minha história parecia ter chegado ao fim, aí Jesus me levou lá no quarto escuro. Me levou lá e ele me falou, eu sempre estava com você lá. E ele mostrou no meu coração que ele estava me ensinando coisas. Ele falou, esse quarto escuro, a empresa em que eu passei, que eu trabalhei, eu tive várias conversas, tive um grande aprendizado com o meu supervisor lá, com o gerente dessa empresa por onde eu passei, aprendizados que hoje eu aplico na empresa que eu estou. E eu acho que tudo isso foi para me aproximar de Deus, porque eu estava na igreja, mas acho que não estava próximo. Foi aí que ele me mostrou que Deus trabalha de formas tremendas, né? Que a gente nem imagina. Comecei a ajudar uma pessoa que estava precisando. Eu ainda não tinha me controlado financeiramente, né? Ainda estava meio desestruturado, mas comecei a ajudar. Daí que as coisas começaram a fluir. Na parte financeira foi deslanchando. Você vê, durante a pandemia, né? A gente via as estatísticas aí, pessoas perdendo os empregos, ou redução de salário. E eu, pelo contrário, tive 2 aumentos durante o período de pandemia. Foi a partir daí que eu vi a minha vida mudar. E o melhor de tudo, Deus não fez só para mim. Tem me usado como um canal de bênção para ajudar outras pessoas. Lá nessa empresa onde eu voltei, né? Estou trabalhando. A gente recebe uma cesta básica muito boa. E Deus tocou no meu coração e um dia eu falei com a turma lá, com o pessoal. Falei, gente, eu quero montar umas cestas básicas, ajudar pessoas. Porque assim, eu precisei de cesta básica. Então eu sei o quão difícil é pra gente. Até mesmo na hora de receber.
a cesta, que a gente sente aquela sensação de impotência, né? É um misto de alegria e tristeza ao mesmo tempo. Mas foi muito bom, porque assim, eu falei com o pessoal, eles toparam já de imediato, então todos os meses cada um tira um pouquinho da sua cesta, passa para mim e eu monto as cestas básicas e vou ajudando as pessoas. Antes eu me preocupava muito em correr atrás do dinheiro. Hoje eu não tenho essa preocupação. O pastor na pregação ele pegou e falou assim: seja grato, entrega aquilo que tocar no seu coração. Nesse dia também ele pregou na palavra, ele falou assim: quando Jesus ia fazer os milagres, ele sempre agradecia primeiro, ele era grato. Ele falou, então, a questão do dízimo, da oferta, tem que ser com gratidão. Você tem que entregar e não esperar nada em troca. E a partir desse momento, assim, eu me desliguei do dinheiro. Lógico, a gente precisa do dinheiro, né? Mas não precisa ser escravo dele. Então, hoje eu faço a doação das minhas ofertas, não fico com aquela preocupação de reter, e a cada vez que eu ajudo alguém, sempre Deus repõe, nunca me falta. E para mim, hoje, com dinheiro ou sem dinheiro, é tudo normal, o importante é ter Jesus.